E fiquem por dentro de tudo que irá acontecer em mais uma semana com fortes emoções em Flor do Caribe. E para atingir a Esté, Alberto não vai poupar nem o Samuca, que sabe que é o ponto fraco da amada. E confira agora tudo que irá acontecer em mais um resumo semanal. Mas antes, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você ser notificado de novos vídeos e não esqueça de compartilhar com geral. Resumo de segunda-feira, 21 de dezembro. Esté diz a Cassiano, apavorada, que ela está sendo ameaçada por Alberto. E Cassiano diz à amada que tinha certeza que ela estava sendo ameaçada, senão ela não ia depor na polícia se não fosse pelas ameaças de Alberto. E Cassiano quer saber de Esté quais são as ameaças que Alberto está fazendo. Ela diz que ele não está ameaçando diretamente ela, e sim o Samuca. Cassiano fica desesperado. Esté pede para ele ter calma e conta exatamente o que Alberto está fazendo. E no bar Flor do Caribe, a família de Juliano e a família de Natália estão curtindo uma noite. Natália resolve dançar com Juliano, mas Doralice acha melhor não. Ela vai fazer mal pro bebê. Natália diz a Doralice que agradece o cuidado, mas ela sabe cuidar de si. E Doralice reclama com Quirino que depois acontece alguma coisa, vai sobrar pro Juliano. Ela tá grávida, não tem necessidade de dançar. Esté conta a Cassiano que Alberto exigiu que ela deixasse o celular ligado durante todo o depoimento, e Samuca perto dele sem saber o risco que estava correndo. Cassiano ainda diz para Esté que se ele ameaçou uma vez, pode ameaçar de novo. Samuca corre perigo na mão de Alberto. Esté diz que ela está sendo chantageada. Toda vez que Alberto quer alguma coisa, ele olha para Samuca e ela tem que ceder tudo o que Alberto quer. Ela sempre fez tudo para ter os filhos dela unidos, mas pelo bem e segurança de Samuca, ela terá que separá-los. E ela ainda diz a Cassiano que ele precisa tirar a Samuca daquela casa. E Cassiano diz que vai resolver isso. E Alberto, que também está no bar Flor do Caribe, pede para ele verificar onde Cassiano está, já que ele não viu seu rival a noite toda. E a Amanda de Alberto é Elisson da Duque, dizendo que o bar está muito bonito e queria cumprimentar o Cassiano. Cadê ele? Duque inventa uma desculpa dizendo que Cassiano saiu, mas logo volta. E assim que volta para a mesa, ela informa ao patrão que Cassiano não está no bar, e Alberto sai imediatamente. Doralice não gosta de saber que a Juliana arrumou um serviço extra. Ela diz que a pescaria exige muito dele, ele tem que acordar muito cedo, e o que ele ganha dá o suficiente para ele. Mas não, quer casar, quer ter filho, ele deveria ocupar o tempo livre dele estudando. E Natália diz que realmente Juliana não precisa de um serviço extra, o que ela ganha dá para sustentar. Doralice fica ainda mais irritada e ainda diz a Natália que se ela realmente conhecesse Juliano, saberia que jamais ele aceitaria ser sustentado por uma mulher. Ela fica furiosa e quer ir embora. Juliano diz à mãe que não precisa disso tudo. Realmente ela tá certa, mas não precisa falar com essas palavras. Dora diz que foi até o bar somente para ver o show da Elba. Já que o show acabou, ela vai embora. Esté chega na mansão e ela diz a Cassiano que tem medo que Samuel fique assustado. Só que Cassiano garante que com ele lá, o menino não vai ficar. Já em casa, Quirino diz a Doralice que essa implicância com a Natália tá ficando chata. Natália é uma moça legal e tá fazendo o Juliano feliz. Dora chora e ainda diz porque ela, não eu. Era ela pra estar grávida e não a Natália. Quirino pede para a esposa parar com isso. Dora pede desculpas e insiste para Quirino voltar ao bar, já que ele queria tanto conhecer Elba Ramalho. E ele diz que vai voltar. Depois que Alberto usa Samuca para coagir Esté, Cassiano perde completamente a paciência e decide tirar o seu filho da mansão dos Albuquerque e levá-lo para morar em sua casa. Só que Alberto não vai permitir que isso aconteça com tanta facilidade assim. Justamente quando Esté e Cassiano se preparam para levar Samuca, Alberto aparece fazendo de um bom pai, se aproximando do menino para se despedir. Porém, o piloto impede que ele beije a criança. Só se for um beijo de Judas, né? Você não gosta dele? Alberto garante que ele tem o direito e ele ama o menino. Ele quem criou Samuca. Se não fosse por ele, ele não teria uma boa educação. Cassiano diz que ele sabe muito bem porque ficou fora durante todo esse tempo. Alberto diz pra ele esquecer essa história, porque tá ficando chato. E ele tem que aceitar que Samuca é filho dele. Como é que ele se sente toda vez que chega em casa e encontra com ele lá? Ainda mais agora, levando o filho dele pra fora. Cassiano se irrita ainda mais e parte pra cima de Alberto. E ainda diz pro rapaz escutar com muita atenção no que ele vai dizer. Esta foi a última vez que você botou suas patas no meu filho. É bem clara com Alberto que acabaram os passeios inocentes com Samuca. A partir de agora, ele ficará sob a proteção do pai dele.
Alberto pega no braço de Esther e diz que não por muito tempo. Cassiano chega em casa com Samuca e todos ficam bem animados. Juliana encontra o pai chorando porque Doralice resolveu passar um tempo na casa dos parentes sem avisar. Ela diz no bilhete que precisava de um tempo para ela e diz que ama todos. Juliano tenta consolar o pai que sai correndo atrás da esposa. E Dioniso avisa Guiomar que demitiu Doralice porque acredita que ela tenha roubado o seu relógio. Esther ouve a discussão dos dois e pergunta para Guiomar o que está acontecendo. E Guiomar diz que Dioniso demitiu Doralice porque acredita que ela tenha roubado seu relógio, mas ela acha que ele esqueceu onde colocou. Esther fica bem irritada e vai tirar satisfação com o velho. E ainda pergunta quem ele pensa que é para acusar alguém de roubo. Dioniso acha que Esther só vai defender a cozinheira, mas na verdade ela confronta o velho, o acusa de covarde e ladrão, e comunica que foi ela quem pegou o relógio que pertence à sua família. Resumo de terça-feira, 22 de dezembro. Depois que Esther confronta Dioniso, acusando de covarde e ladrão, e comunica que foi ela quem pegou o relógio que pertence à sua família, ele começa a passar mal. Ele lembra do passado que havia um menino, e ele deduz que esse menino é Samuel. Ele liga para Alberto que está no andar de cima. A princípio, Alberto acha que é uma brincadeira do avô, porque está ligando da própria casa. Ele percebe que não é brincadeira, o avô realmente está passando mal. Ele desce a escada correndo e percebe que o avô está desacordado e entra em desespero. Ele pede para Guiomar chamar o socorro. Esther chega na casa dos pais um pouco transtornada e conta o que aconteceu. Dioniso demitiu Doralice porque achou que ela tinha roubado o relógio. Samuel ainda questiona a filha para não ser injusta com Doralice se ela contou o motivo para Dioniso. Lindaura acha que a filha não fez isso. Esther diz que fez, e quando ela percebeu, ela estava contando tudo. Que ele roubou a joia dos seus avós, é um nazista e ainda mandou seus avós para um campo de concentração. Lindaura diz a Esther se ela tem a noção do que acabou de fazer, e Samuel quer saber qual foi a reação de Dionísio. Na esperança de encontrar Doralice, Quirino vai até o bar de Bibiana e pergunta se ela viu Doralice. Só que Bibiana diz que não. Na verdade, todo mundo acordou tarde em casa, mas ela não passou por lá. Ela ainda pergunta se está acontecendo alguma coisa, mas Quirino diz que não. Se ela vê Doralice, é para avisar que ele está procurando. Enquanto isso, Alberto ajuda seu avô a ser socorrido pela ambulância. A família de Cassiano todos estão felizes com a presença de Samuca. Esther diz que Dioniso tentou mentir dizendo que não conhecia nenhum Schneider. Lindaura pergunta à filha se ela sabe o que acabou de fazer. Agora Samuel é uma prova viva de tudo que Dioniso fez no passado. Esther pede desculpa para os pais e Lindaura diz que a filha também corre risco de vida. Se Alberto foi capaz de trancá-la no banco para morrer sufocada, imagina agora que ela sabe de coisas do avô que pode mandar ele direto para a cadeia. E Samuel também concorda com Lindaura e acha melhor a filha não voltar para a mansão. Só que Esther diz que tem que voltar, ela não pode deixar a Laurinha lá. E Samuel confessa à filha que não sabe o que fazer para se defender de Dionísio. William e Felipe se divertem com Donato na pescaria. Samuca diz ao pai que está com muita saudade da Laurinha. Cassiano diz que entende, mas ele também precisa ficar longe da mansão. Alberto e Esther não estão se dando bem. E Samuca entrega para Cassiano a carta de amor que Esther escreveu para ele. E Lino viaja para o Rio de Janeiro com Carol em busca de sua mãe, Maria Dília. Guiomar tenta consolar Alberto, que está preocupado com o estado de saúde de seu avô. E ele ainda quer saber o que causou essa crise nele. Guiomar diz que não faz ideia. Conversou com ele um pouco antes que ele tinha demitido Doralice porque achou que ela tinha roubado o relógio. Alberto confirma, dizendo que o avô estava transtornado por conta do sumiço do relógio. Só que Guiomar toca no nome da Esther, que Esther em seguida foi falar com ele. E Alberto diz que é bem a cara dela defender os fracos e oprimidos. E ele ainda diz que aconteceu alguma coisa com o avô dele por causa da discussão com a Esther. Ele não queria estar na pele dela. E Cassiano lê a carta de amor que Esther escreveu para ele. E Alberto vai até a ONG e ele culpa Esther pela internação de Dionísio. Resumo de quarta-feira, 23 de dezembro. Alberto fica bem furioso com Esther e diz que por causa dela, o seu avô foi parar no hospital. Ele encontrou o velho praticamente desacordado. Mas não pense você, Esther, que ele está fora de perigo. Meu avô pode morrer porque você foi discutir com ele por causa da cozinheira. Esther ainda é afrontosa com Alberto. Ela diz que se ele morrer, ela lamenta muito, não só por ela como principalmente pelo seu pai. Ela não acha justo um nazista como ele morrer sem pagar por todos os crimes que cometeu. Alberto finge não estar entendendo e Esther diz para ele perguntar para o avô dele,
Caso o avô dele não sobreviva, ele vai ficar sabendo de tudo que o avô dele fez durante a guerra através dos jornais, principalmente com sua família. Zuleika diz a Guiomar que não vai dar conta de tudo sozinho depois que Doralice foi embora. É muito serviço só para ela. Guiomar ainda diz que vai tentar convencer Dioniso a contratar novamente Doralice. Zuleika diz que Doralice anda muito estranha. Ela acha que nem contou para Quirino que foi mandada embora. E Doralice sumiu. E Juliano cuida de William e diz ao irmão que Doralice teve que viajar para ficar com os parentes que ficou doente. Bibiana desconfia que Marisé esconde algo da família. Lindaura percebe que Thaís está estranha e pergunta para ela o que está acontecendo. Ela diz que queria muito se envolver com o comandante, mas não consegue esquecer o safado do Hélio. E em seguida ela se encontra com Franco. Ela diz que não queria magoar ele e nem sabe como dizer. Franco logo percebe e diz que vai facilitar as coisas para ela. Ela não está apaixonada por ele, assim como ele está por ela desde o começo. E Thaís não mente e diz que ainda gosta do Hélio e acha melhor que os dois terminem por ali. Coincidência ou não, Thaís se encontra com Hélio e ele diz que ficou sabendo que ela terminou com o comandante. Thaís pergunta quem contou. Hélio diz que ninguém, basta olhar para ela. E pede uma nova chance para os dois, só que Thaís diz que não tem uma nova chance. Hélio insiste para que eles vão para sua casa conversar. Thaís se nega. Hélio diz que não vai insistir, mas não vai desistir. Eles foram feitos um para o outro. Lino tá com medo que sua mãe possa não gostar dele, e Carol dá todo apoio, dizendo que ela vai ter muito orgulho dele. Samuca planeja o encontro de Cassiano com Esther. Ele liga para a mansão e Alberto atende. Ele finge que está gripado, o seu pai Cassiano não está lá e ele precisa do remédio de gripe, e pede para Esther levar. Natália questiona Juliano se não tem a ver com a gravidez dela e o noivado dos dois. Doralice deixou bem claro que estava incomodada com a situação. Só que Juliano diz que não é justificativa para uma dona de casa abandonar o seu lar. Ela não pensou neles. E agora ele só consegue consolar o seu pai. E se ela não ligar até o dia seguinte, dando uma boa explicação, ele vai atrás dela, pelo menos para saber realmente o que aconteceu. Dioniso diz a Alberto que ele está muito bem, mas é melhor que todos pensem que ele está debilitado, até que ele resolva alguns problemas. E ele conta que Esther descobriu tudo sobre o passado dele e começa a contar para o neto. Enquanto isso, no clima bem romântico, Esther e Cassiano se beijam na cabana. Dioniso conta que na época era um sobrenome diferente, por isso que ele jamais poderia imaginar que o menino que ele conheceu era Samuel Schneider. E Alberto deduz que Samuel possa incriminar o seu avô por todos os crimes que ele cometeu contra a humanidade. Dioniso diz que isso não pode acontecer e avisa Alberto que ele precisa calar definitivamente Samuel. Esther diz a Cassiano que ela não deveria ter contado tudo para Dioniso, agora ela colocou a vida do pai dela em perigo. Cassiano diz que é dela também, e ela diz que Alberto está culpando ela porque Dioniso foi parar no hospital, e com razão. E Cassiano promete a Amada que vai proteger ela e os pais dela. Alberto não vai fazer nada contra eles enquanto ele estiver por perto. E amando do avô, Alberto vai até a casa de Samuel e avisa que Dioniso quer falar com ele. Resumo de quinta-feira, 24 de dezembro. Samuel diz a Alberto que não vai a lugar nenhum com ele. Dioniso deve estar com medo do que ele possa contar, incriminar ele de todo o mal que ele fez no passado. Vocês podem até acabar comigo, mas isso não vai eliminar que Dioniso pague por todo o mal que ele fez. E Samuel acaba indo com Alberto, mas antes deixa uma mensagem gravada no celular da Esther avisando que se encontrará com Dionísio. E Juliano avisa Quirino que vai atrás de Doralice. Dionísio inventa uma desculpa para justificar que não foi ele quem roubou as joias da família de Samuel, que finge acreditar. Paçoquinha beija Marinalva. Carol e Lino finalmente ficam juntos. Esther simula se desculpar com Dionísio. E Doralice se refugia em um monastério. Lino e Carol vão à feira de São Cristóvão à procura da mãe do rapaz. Resumo de sexta-feira, 25 de dezembro. Lino e Carol vão procurar informações sobre a mãe do rapaz. Esther conta para Cassiano a história que Dionísio inventou para justificar o porquê estava com as joias de sua família. E Dioniso e Alberto planejam se vingar de Samuel. Thaís percebe que Marinalva evita falar com Paçoquinha. Quirino nota que Mateus fala com Felipe de uma forma hostil e conta a Donato que o filho pode estar sofrendo bullying na escola. Lipe e Marisé contam a Donato e Bibiana sobre a hostilidade de Mateus.
Carol incentiva Lino a tocar sanfona na feira de São Cristóvão. E Maria Dília se emociona com a apresentação de Lino. Resumo de sábado, 26 de dezembro. E Dioniso, que não é bobo nem nada, oferece a Hélio um cargo de vice-presidente na empresa em troca de um favor. E Carol combina com Lino de voltar à feira de São Cristóvão no dia seguinte para continuar procurando a mãe do rapaz. Cassiano sofre um acidente ao explorar a mina de Duque. Ivete avisa Alberto sobre o desabamento na mina de Duque. E Maria Dília fica emocionada ao descobrir que Lino é o seu filho. E continue ligados nos próximos vídeos e confira tudo o que irá acontecer nos próximos capítulos de Flor do Caribe. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral.